Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho. Estou aqui com a pastora Vanessa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pastora. Boa noite a todos. Graça e paz. Um privilégio ter você aqui, viu? Graças a Deus pela sua vida, pelo seu esposo, sua família, e pelo Fernando também, que está aqui com nós também, que veio nos abençoar, porque a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo, né? E como é bom poder adorar o Senhor. É verdade. E como nós precisamos adorar esse Deus, né? De todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E você que está entrando aí, que vai nos acompanhar nessa live, que você fique com seu coraçãozinho quebrantado, seu coração sensível, para que você possa receber a porção que Deus preparou através do seu instrumento nessa noite para falar conosco, né? O meu coração está sedento. Eu estou na expectativa de que Deus vai falar comigo nessa noite, né? Como nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Você que já entrou, boa noite. Paula Thaís, está ali para a Giana, minha neta, né? Todo dia ela fica esperando esse horário para ela ir para lá, para Paula pagiar ela. Ela ama a Paula de paixão, a Mariana. A Mariana está aqui essa semana comigo, e aí ela vai lá para Paula, foge lá para minha vizinha. Ah, entendi. Entendeu, né? Tá refugiada. Tá refugiada aí, lá, até que termina a live, ela fica lá. Boa noite, Liliane Rufato, Deus abençoe, querida. Foi tudo bem de viagem, chegaram em paz, né? Graças a Deus. Vocês que estão se chegando, Andresa, minha filha, Deus abençoe, boa noite. Glória a Deus. O Senhor é bom para nós, né? Luiz Fernando Minelli, boa noite, ó. Tá aqui, roubei de você, viu, essa noite. Vai nos abençoar aqui grandemente. Estamos felizes pela vida dela, da pastora, por estar aqui ministrando aos nossos corações nessa noite. Fique aí conosco, Karina Marques, boa noite. Todos vocês estão se chegando. Eu já quero convidar vocês só para a gente ler o salmo e depois a gente vai passar para a adoração. E logo depois a gente já vai estar passando para a palavra, que é aquilo que vai ficar no seu coração e na sua mente, é o que vai ser trabalhado dentro do seu lar, na sua casa, na sua família. Nunca esqueça que o Senhor marcou essa hora conosco, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós temos um compromisso com o nosso Deus, com a sua palavra, e Ele vela pela sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele, para todo aquele que crê, vai receber. E aquilo que é impossível para você, vai se tornar possível, porque o Deus do impossível, Ele está aqui. Amém. Ele habita em nós, Ele está neste lugar. Ainda que nós somos falhos, fracos e pecadores, né? Nós somos falhos, nós não somos nada, nós nada temos, mas aquele que está em nós é poderosíssimo. Aleluia. E Ele tudo pode fazer. E eu creio que não é na força, não é na violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que move, que trabalha, que opera em cada vida, em cada coração, em cada família, socorrendo aqueles que precisam nessa noite do socorro presente, da ajuda, do consolo, da esperança, do renovo. Ele tem tudo isso para nós. Então fica ligadinho, não perca, convida sua família, convida seus parentes aí, sua rede, vai compartilhando, porque esse momento é tão precioso, porque nós não sabemos se nós temos o amanhã, né? O amanhã pertence a Deus. Então tudo que nós temos é agora, é esse momento, e nós somos tão gratos a Deus, porque Ele é bom demais para nós, né? Ele tem nos ajudado. E o salmo que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo 67, que fala que todas as nações rendam graças ao Senhor. 67, Salmo 67, todos acharam, amém? Fala assim, ó: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te aos povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa.
Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, para que toda a terra possa conhecer a esse Deus poderoso. Nós rendemos a Ele a nossa gratidão. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Que o Senhor seja gracioso. Você já falou para Ele, Senhor, seja gracioso para com a minha vida nessa noite. Seja gracioso para com a minha família nessa noite. Seja gracioso, Senhor, para aqueles, Senhor, que não têm esperança. Aqueles que precisam nessa noite da tua visitação, do teu toque. Seja gracioso, Senhor. Peça para Ele. Fale para Ele. Ele quer relacionamento. Ele quer comunicação. Ele quer intimidade nossa. Ele fica aguardando. Ele é muito educado, Ele não te força, Ele não te obriga, mas Ele te convida, Ele te chama. Todo o tempo Ele te chama, Ele me chama, o tempo todo Ele me chama para um relacionamento mais profundo e que nós possamos render a Ele a nossa gratidão. Amém. Através da canção e do louvor. Que o Senhor receba nessa noite toda a nossa adoração. Amém. Toda aclamação seja dada a Ele. Jesus. Amém? Vamos adorar, Fernando. Glória a Deus, aleluia. Todos os
mais da tua essência, mais da tua virtude, mais do teu Espírito Santo em nós, mais de ti, menos de nós, menos de nós. Renunciamos a nós mesmos, renunciamos a nossa vontade, renunciamos ao nosso eu, renunciamos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas vaidades. Renunciamos, Senhor, para ter mais de ti, mais da tua virtude, mais do teu fluir, mais dessa presença transformadora. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a presença viva, tua presença, Senhor, só tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. por tua glória, Senhor. Só tua glória nos satisfaz. Não há nada igual, Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. És tu, Jesus. tua presença, Oh, só tua presença, Senhor. eu Provei provei e vi, o Senhor, mais doce amor o mais doce que amor liberta o meu ser que e libertou a meu vergonha ser e desfez toda a vergonha, Senhor. tua presença, Senhor, Oh, só tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. sermos inundados Somente, Senhor, somente por tua glória. Vem, Santo Espírito de Deus, é bem-vindo. Tu és bem-vindo, amado da nossa alma. Vem, inunda nosso ser, enche nosso ser. Faz transbordar o nosso cálice. Faz transbordar, Senhor, faz transbordar o nosso cálice. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia de nos acompanhar todos os dias da nossa vida. E nós estaremos para sempre contigo, ó Deus de toda glória. Oh, só a tua presença nos satisfaz, só a tua presença. Não queremos outra presença. Nós rejeitamos outra presença, somente a presença do teu Espírito Santo, somente a presença do Senhor, somente a presença de Jesus, a presença poderosa do Senhor. Não nos vale, Senhor, outra presença, Pai. Sem o Senhor estar aqui, não importa, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, Senhor, não envia teus anjos, ó Pai. Nós queremos a tua presença. Sabemos que não somos merecedores, mas tudo que desejamos é a tua presença. É a tua presença. Visita-nos com a tua presença, pois é ela tudo que nós precisamos. Sim, 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 sim.
Oh, aleluia, santo, 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 santo. Amém. Deus seja louvado, amém. Vamos passar para a pastora. Glória a Deus. Amém. Boa noite mais uma vez, irmãos. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, ainda que distantes, mas estar Aleluia. com a pastora Raquel, com o pastor Humberto é sempre uma alegria, um privilégio para minha família. Amém. E eu agradeço a Nós Deus essa oportunidade. E eu estava aqui orando e pedindo para o Espírito Santo fazer a parte dele. Porque a gente se prepara, sim. a gente vem, mas eu falei, Senhor, não tem nada a ver comigo. Sim. É o Senhor. De mim eu pouco posso fazer, é o Senhor. Aleluia. Irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, suas espadas, no livro de Jeremias, no capítulo 12, no verso 5, né? O pastor Humberto já colocou pra gente aí. É o verso que deu título a essa mensagem. É Jeremias. Jeremias está fazendo aqui, desde o começo do capítulo 12, ele está fazendo uma queixa para o Senhor. Eu achei até interessante que ele fala assim... Ele fala logo no começo, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. Não estou achando aqui, mas ele fala, Senhor, eu preciso falar umas coisas com o Senhor, a gente precisa conversar. Sim, sim. Aqui na minha versão tá diferente do que eu li anteriormente, mas ele fala assim, Senhor, a gente precisa conversar, eu não estou entendendo umas coisas. E aí ele vem se queixando do ímpio, que o ímpio tá prosperando, que as coisas que acontecem. Tudo. Por quê? Sim. Por que as coisas... Sempre a gente está questionando. Por que as coisas estão acontecendo com o ímpio, Senhor? Por que tudo, as coisas estão prosperando? Eu não estou entendendo. E aí, a partir do verso 5, é a resposta de Deus para Jeremias. E aí, acompanhem comigo aí no verso 5, Deus respondendo. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deus. E aí, irmãos, às vezes a gente olha esse versículo e a gente pensa assim, uau, mas o que Deus está querendo dizer com isso, né? Eu entendi que Deus falou assim para ele, você vai reclamar? Então, peraí, está reclamando de tão pouco, então vamos ver. Irmãos, Jeremias estava realmente reclamando da prosperidade dos ímpios, estava reclamando porque ele estava contemplando que as coisas, Deus estava dando as palavras do que ia acontecer, da destruição que estava por vir, palavras de confrontação, e o ímpio continuava prosperando, o ímpio continuava ganhando, e as coisas continuavam acontecendo. E chegou esse momento, acho que Jeremias transbordou, né? Acho que Jeremias não pôde se conter. E aí, a pergunta que eu quero te fazer essa noite, e a gente vai pensar um pouco sobre isso, é assim, quais são as lutas que estão te cansando? Porque Jeremias aqui, eu vou ler com você, volta lá no capítulo 1 de Jeremias, Jeremias teve um grande chamado. Eu voltei para ver, Jeremias teve um chamado que, se Deus falasse tudo isso para mim, eu ia precisar que alguém me beliscasse. Uau, mas Jeremias ele teve o chamado. Presta atenção no que Deus fala para ele lá em Jeremias 1, a partir do verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Aleluia. Irmãos, olha que chamado que é esse. Deus deu tudo para Jeremias. Deus já começa
desde a primeira vez que eu li Jeremias, eu já fiquei assim de boca aberta, porque Deus fala para ele assim: antes de você ser formado lá no ventre, ou seja, muito antes que fosse concebida a vida de Jeremias, Deus já tinha escolhido Jeremias como um profeta. Já começa por aí. Ele era um escolhido, ele tinha um chamado profético, ele era um profeta, e aí Deus vem falando com ele, Deus colocou na boca dele as suas palavras. Então quer dizer, ele era incapacitado, ele era jovem, Deus não falou para ele assim: larga a mão, você não é jovem, você já é homem. Não, Deus concordou. Não fala que você é jovem não, porque eu vou fazer. Ou seja, você é um jovem, mas quem vai fazer sou eu. Estou pondo as minhas palavras na sua boca. E ele já fala, ele já se adianta aos tantos problemas que Jeremias ia enfrentar. Ele fala: Jeremias, não tenha medo daqueles tantos que vão tentar te fazer mal, te perseguir, tentar te matar. Eu estou com você para te proteger. Ele deu autoridade para Jeremias. E olha aqui, ele diz para Jeremias que a autoridade dele é sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, mas também para edificar e para plantar. Gente, que chamado que é esse? Você se imagina ouvir um chamado desse? Deus deu tudo para Jeremias. Deus fala para ele não temer, né? Temer. Não precisa temer. Eu colocarei as palavras na tua boca. Olha que bênção. Sim. Olha bem, que coisa mais tremenda. Não se preocupe, né? Que as palavras são minhas. Exatamente. Não tenha medo, porque eles vão te perseguir, mas eu estou te protegendo. Exatamente. A autoridade, irmãos. Uma coisa é você fazer o trabalho do ministério na sua força. Sim. A outra coisa é você fazer na autoridade de Deus. Sim. Tudo diferente. Totalmente diferente. Porque, até a questão da gente falar assim, não é comigo, é com Deus. Porque a gente sabe que está fazendo, que é Ele, não somos nós, né? Sim. Mas aí, irmãos, Deus deu esse incrível chamado para Jeremias. E Jeremias vem profetizando, ele vem declarando esses 12 capítulos, ele vem falando, e Deus vai dando as palavras para ele. Jeremias foi muito perseguido, né? Como a maioria dos grandes homens de Deus. Mas Jeremias chega aqui no capítulo 12 e ele começa a se lamentar. Tudo bem, só que você percebe que Deus entendeu a lamentação dele, né, esse questionamento dele como um cansaço que ele estava vivendo? Ele fala claramente no verso 12, se você correu com os homens e se cansou. Irmãos, Jeremias estava assim no plano natural. Sim. Eu entendo muito que quando Deus fala isso para Jeremias, ele está dizendo assim: Jeremias, se você está fazendo só o começo do meu chamado, você já está cansando. Porque de lidar com homens. Lidar com os homens. Você está no básico, né? Você está começando a correr. E se eu te colocar para voar? Pastora, eu estava pensando hoje nessa mensagem, eu fiquei ruminando ela. Senhor, o Senhor não ia colocar Jeremias para correr com os cavalos, porque Jeremias não ia vencer os cavalos. Sim. Jeremias não. E é engraçado. Na minha versão ele fala competir com cavalos. Mas Deus estava querendo dizer assim: Jeremias, se as coisas naturais estão te afligindo, isso. Acho que eu falei errado ainda. Mas se as coisas naturais estão te deixando angustiado, imagina a hora que eu vier com coisas que só eu posso lidar, que vai ser o meu poder sobre você, coisas que você não vai entender, coisas que você vai ter que enfrentar, coisas que você vai fazer apenas debaixo da minha poderosa mão. Como que você vai lidar com isso? E aí, irmãos, eu quero te perguntar, que coisas naturais têm te cansado nesses dias? Eu pensei, demorei para passar o texto para o pastor Humberto, porque eu fiquei pensando, eu fiquei pedindo para Deus um texto, e eu falei: Senhor, das coisas que o Senhor tem me dito esses dias, o que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, né? E Deus, Ele me mostrou esse texto esses dias, porque realmente a gente se fadiga muito pelas coisas naturais. Sim, com certeza. Geralmente não é pelas coisas espirituais. Não é. Não é pelas coisas que é referente aos dons que Deus nos confiou, ao ministério. Não. São as coisas naturais que nos fadigam. E muitas vezes
pequenas coisas. Exatamente. Coisas que nós deveríamos, através do poder do Espírito Santo que habita em nós e daquela renovação que a gente tem de pedir para o Senhor desenvolver em nós o fruto do Espírito, que é assim, é algo que a gente teria que pedir, clamar e correr atrás desde o primeiro dia da nossa conversão. Através dessa transformação, são coisas que a gente já deveria saber lidar. E a gente não está conseguindo lidar com isso. Eu não sei você, ou melhor, eu imagino você, porque eu tenho passado isso. Todos nós. Coisas pequenas têm se transformado em grandes lutas. Você vê aí a questão da pandemia, logo no começo, né, do isolamento social, quando muitas pessoas realmente ficaram fechadas em casa. Como isso, porque talvez o seu ciclo de amizade sejam a maioria de cristãos. Mas mesmo assim a gente ouviu quantos casais encontraram dificuldade no dia a dia juntos. Exatamente. Quantos pais encontraram dificuldade em aprender a lidar com a criança dentro de casa 24 horas por dia. Mas isso não era para estar acontecendo. Porque somos família, a família tem afinidade, Exatamente. família... Era para tirar de letra, né? Era pra gente estar num momento de desfrutar, então. Ainda que a gente estivesse passando por medo, incerteza, tarará. Mas eu ainda fiquei pensando no começo, Senhor, glória a Deus, né? No caso de uma enchente, a gente tem que sair da nossa casa e nos abrigarmos em estádios, em escolas. Você sai da sua estrutura e vai para um lugar... Uma outra, desconhecida, faltando várias coisas das estruturas básicas. Mas na pandemia, glória a Deus, que ainda nós tivemos o privilégio de ficar nos nossos lares. Mas para muitas pessoas foi esse exatamente o problema. O ficar em casa. O ter que ficar com o marido o dia inteiro, ter que ficar do lado da esposa o dia inteiro, ter que ficar com a criança o dia inteiro, uma criança que o pai às vezes só ficava no sábado à tarde e no domingo o dia inteiro. E aí, queridos, são coisas que a gente não deveria mais estar se desgastando por causa delas. Isso daí faz parte do correr com os homens. Sim. São coisas naturais. Jeremias, eu vejo aqui... Não é uma doutrina, mas eu vejo aqui assim, parece que Jeremias ele se distraiu por um breve momento olhando coisas que não era para ele olhar. Exatamente. Deus deu uma mensagem e ele fala assim: eu colocarei na sua boca as minhas palavras. São palavras do céu. São mensagens espirituais. Era uma manifestação do próprio Deus ali através de Jeremias. Deus falava diretamente com Jeremias. Então eram coisas espirituais. Sim. Mas Jeremias, por um breve momento, começou a olhar o ímpio. Não, o ímpio está prosperando. Como pode aquele homem, um assassino, um ladrão, um homem que colocou qualquer outra coisa antes de Deus? Por causa desse tipo de homem é que a nação de Israel está sendo arruinada e eles estão prosperando. Mas Deus não queria que Jeremias fizesse justiça com as próprias mãos. O chamado de Jeremias era levar a palavra do Senhor, era ser profeta. Peço que você abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3. E aí nós vamos ver o que Deus está esperando de mim e de você. Em Colossenses capítulo 3, no verso 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. E não nas coisas terrenas. Jeremias tirou por um momento os olhos das coisas espirituais, das coisas que Deus estava confiando na mão dele, e ele começou a contemplar as lutas terrenas. E aí Deus fala para ele: Jeremias, você está correndo com homens e está cansando. E quando as coisas forem maiores, mais sobrenaturais, mais grandiosas, porque você concorda comigo, para ele competir com um cavalo tinha que ser algo sobrenatural? Sim, com certeza. Não tem como um homem competir com um cavalo. Não existe. Impossível. É impossível. A força do cavalo, o tamanho dele, Ele cada ainda fala os passada homens dele, a pé, né?
A Ainda pé, fala a pé, ainda tem uma esse versão detalhe. que fala a pé. Ainda fala que esses homens a pé, ele estava se cansando. Vamos combinar aqui que realmente correr cansa. Então Deus não estava falando só de coisas, ele estava se referindo às coisas naturais, mas ele estava querendo dizer assim, Jeremias, você está se desgastando com coisas que não era para você estar se prendendo. O seu chamado não é esse. Se isso está te prendendo, está te sufocando, e quando vierem as coisas maiores? E sabe qual que é o maior problema disso? O maior problema disso é que às vezes a gente faz dessas pequenas coisas naturais o cerne da nossa vida. A gente constrói todas as coisas em cima dessas pequenas coisas naturais. E aí a gente a gente faz alicerce, a gente edifica a nossa casa sobre isso. Isso se torna o nosso alvo de vida, isso se torna a nossa rotina, isso se torna a nossa vida, o nosso movimento. E as coisas de Deus já saíram de cena faz muito tempo. Exatamente. E é muito sutil, né? Sutil. A linha ali, ó. É Pra muito você sutil. se descuidar e deixar ser levado. Sim, porque é muito fácil a gente começar a se sentir injustiçado, né? Sim. É muito fácil, irmãos. Hoje a gente fala muito que essa é uma geração mimimi. Essa é uma geração justiça própria. Nós desaprendemos, talvez nós nunca soubemos, né, nós como humanidade, a depender de Deus em todas as coisas. Sim. Eu não posso depender só de Deus na minha provisão. Eu não posso depender só de Deus na enfermidade. Eu não posso depender só de Deus na bênção. Eu preciso depender de Deus em tudo, inclusive quando eu sou injustiçada, quando eu sou afrontada, quando eu sou humilhada. As pessoas não querem mais ser humilhadas. Sim. As pessoas não querem mais ouvir o não. Elas não querem mais sentir a rejeição. Gente, mas quem nesse mundo cresce, se desenvolve, amadurece sem rejeição, sem apontamento, sem o não, sem a humilhação? E eu fico vendo assim que nós estamos, a geração, eu nada posso sofrer. Sim. Não existe isso. E nunca vai existir. Então, na verdade, nós estamos criando, nem ia por essa linha, mas nós estamos criando uma geração que não aguenta o tranco. Verdade. É uma geração que não aguenta o tranco, não aguenta nenhuma afronta, não aguenta nenhuma luta. Por quê? Porque não passou as pequenas coisas. Não aprendeu a correr com os homens. E aí quando vem eu não estou nem falando das sobrenaturais, né? Mas se nós como mães, nós não admitimos que os nossos filhos passem por uma humilhaçãozinha com outra criança da mesma idade, quando ele tiver 30 anos, vai ser o adulto que não sabe abaixar a cabeça por um chefe. Exatamente. E tem sim que abaixar a cabeça por chefe, muitas vezes. Muitas vezes nós vamos ter que engolir sapo, Exatamente. abaixar a cabeça, dizer sim quando você sabe que você está certo e o outro está errado, e você vai falar, não, eu concordo. Exatamente. Não estou falando de mentira, mas estou dizendo assim, o chefe manda uma coisa, você não concorda, mas ele está mandando. Não é ética, aquilo, né? Se é para cuidar dessa forma que Sim, ele quer. é dessa forma. Custa nada obedecer do jeito que pediu. Sim. Mas a gente quer fazer da nossa forma. Não, a da gente nossa quer maneira. ter razão. Ter razão. A gente não quer passar pela dor e pelo sofrimento. Exatamente. Só que tem coisas que como mães a gente consegue cercear. Então, eu não vou deixar meu filho passar por isso, eu não vou permitir meu filho passar por aquilo. Jamais, a gente vê muito, né? A mãe não quer deixar o filho passar pela experiência de uma professora autoritária. Ok, você vai livrar ele de uma professora autoritária às vezes na primeira série, na segunda, na quinta. Mas vai chegar uma hora que esse jovem ou esse adulto vai se deparar com uma pessoa tirana, sim, com um soberbo, com um mandão, sim, com um autoritário. E ao invés dele se quebrantar e deixar Deus forjar o caráter dele através de um homem assim, ele vai falar, não, eu não nasci para passar por isso. E aí ele vai continuar com a cerviz dura. Sim. Porque Deus, ele usou Faraó na vida do povo. Ele usou Faraó na vida de Moisés. Quando o Faraó endurecia, Moisés falava, agora não tem mais jeito. Deus falava, não, vai vir outro milagre.
Irmãos, não tem como nós vivemos uma vida cristã sem desafios. Aliás, fora do Evangelho já tem todos os desafios, mas nós temos um privilégio, nós temos um Deus que nos deixou aqui tantas promessas, que nos ensina a ter caráter, a ter fibra, a sermos valentes. Assim, sabe qual que é a nossa diferença? Às vezes o ímpio, né, nós dizemos de ímpio, aquele que não conhece ainda a graça e a misericórdia de Deus. Sim. Às vezes esse homem, essa mulher, eles passam por tantos desafios sem nem vislumbrar que lá naquele final ele vai ter um ganho. E nós não, a gente passa pelos nossos desafios e a gente fala assim, não, Deus está fazendo algo na minha vida. Eu passei por muitos momentos de enfermidade com a minha filha mais velha, e nesse momento, duas coisas fizeram diferença. Eu tinha convicção que toda vez que ela passava mal, Deus estava sentado do meu lado, e eu pensava assim, se Ele está do meu lado, e ela continua a passar mal, é porque Deus tem algo na minha vida. Deus não vai deixar eu passar isso em vão. A hora que eu sair dessa tempestade, eu vou ter crescido, ou eu vou ter aprendido algo, ou Ele vai ter acrescentado, alguma coisa Ele vai fazer. E a outra, eu sempre lembrava de uma história, o menininho pôs a mão no vaso com a bolinha na mão. E aí ele não, só com a bolinha na mão, ele não conseguia tirar a mão do vaso. E aí o pai pegou algo muito melhor, um presente muito bom, e ele falava, filho, solta a bolinha e tira a mão do vaso. Porque isso aqui que eu vou te dar é infinitamente melhor. Não, eu não vou soltar a bolinha. E eu pensava nisso, Senhor, se eu vou ter que soltar a bolinha, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Aleluia. Isso gera em nós perseverança, resiliência, fé. Como que eu vou ter fé se eu não ver a fé frutificar na minha vida? Então eu começo a ter fé nas pequenas coisas, andando com os homens eu começo a ter fé, eu vou vendo os pequenos agires do Senhor, e quando eu precisar correr com os cavalos, competir com os cavalos, sim, é a ação da fé. Aleluia. É a ação de Deus que vai fazer a diferença. Aleluia. Mesmo Jeremias, com esse chamado escolhido, profeta, tinha a proteção de Deus, tinha as palavras de Deus na sua boca, tinha autoridade sobre nações e reinos. Mesmo Jeremias, quando ele perdeu o foco e começou a olhar as coisas naturais, ele se distraiu. E a distração trouxe um cansaço, porque ele parou de correr na força do Senhor. Ele começou a correr na força dele. Sim. Colossenses, eu vou ler mais um pedacinho do versículo para a gente finalizar uma linha de raciocínio. Nós lemos o 1 e o 2, agora nós vamos ler o versículo 3 e 4 do capítulo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, quando Cristo começar a fazer, você começar a mostrar Jesus através da sua vida, você vai ser glorificado com Ele. Nós morremos com Cristo, isso significa o novo nascimento, né? Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Amém. Se Ele é glorificado, nós vamos caminhar com Ele, olhar para as coisas do alto e Ele será glorificado em nós. Amém. E é isso que as pessoas têm que enxergar quando olham a sua vida. Se as pessoas estão olhando para você, elas não estão vendo Jesus, tem alguma coisa de errado. E muitas vezes são as distrações que fazem com que a gente, pequenas distrações, às vezes até distrações que são legítimas. É lógico que eu preciso me preocupar com a provisão. É Sim. Lógico que a gente precisa se preocupar com o estudo. Mas essas coisas não podem vir antes de Deus. Em 2 Timóteo 2,4 é aquele texto que diz assim: nenhum soldado que foi arregimentado para o trabalho se embaraça com os trabalhos desse mundo. Então esse texto está dizendo que quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, eu tenho que ir para o ministério, eu tenho que sair da vida secular e me envolver totalmente com o trabalho de Deus? Não, depende, né?
Tem pessoas que têm o chamado, outras não. Mas isso significa que todas as outras coisas não podem ser um embaraço na minha vida. As coisas não podem ser, na minha vida, algo que me tolha. Tá errado, né, pastor? Algo que me prive da comunhão com Deus, do serviço com o Senhor, do tempo com o Senhor. Eu não posso viver dessa maneira. Eu posso ter trabalho secular, eu posso fazer faculdade, aliás, eu devo fazer faculdade. Sim. Eu posso ter, sim, a minha vida social, mas essas coisas não podem me embaraçar. Essas coisas não podem me distrair. Porque quando elas me distraírem, elas tirarem o meu foco de Deus, das coisas que o Senhor tem para mim, do chamado, né? Como a gente viu aqui, o maravilhoso chamado de Jeremias, então eu vou começar a me cansar. Porque o meu trabalho, o trabalho do meu braço, vai começar a ser inútil. Exatamente. E é isso que Deus está tentando ensinar para Jeremias. Jeremias, você não está conseguindo lidar com um pouco. Só que Deus, Ele é o Deus que Ele tem a provisão do pouco e do muito. Ele faz os pequenos e os grandes milagres. Glória a Deus. Eu costumo dizer assim que é muito maravilhoso quando a gente vê Deus fez uma cura maravilhosa, a pessoa tinha um tumor, o tumor sumiu. Olha, a pessoa não podia comprar uma casa e de repente tudo mudou, ela pôde comprar. Glória a Deus. Mas os maiores milagres são aqueles que Deus faz dentro de nós, né? Com certeza. Mudar uma pessoa de coração duro é um milagre muito grande. Sim. Transformar o ladrão no homem de Deus é um milagre muito grande. Sim. Converter o drogado, converter o promíscuo. Irmãos, aquilo que é engraçado, o que está dentro de nós é muito mais trabalhoso do que o que está fora. Sim. E às vezes a gente fica contemplando só os milagres externos, né? Mas Deus, Ele quer mudar o seu interior. Ele quer que você esteja num lugar onde Ele possa te fortalecer. Porque hoje você vai aprender a lidar com a sua corrida com os homens. Mas lá na frente você vai precisar competir com os cavalos. É verdade. E você não tem força de cavalo. Você não tem a musculatura de um cavalo. Você não tem o porte de um cavalo. Você não nasceu para essa corrida. Mas o Espírito, ele pode te ajudar a competir com os cavalos. Exatamente. Jeremias, ele precisava entender isso. Ele precisava entender que ele ia continuar vendo o ímpio prosperar. Ele ia continuar vendo a pessoa má prosperar, enriquecer, ter seus planos todos sendo desenrolados. Ele já estava tudo bem. Mas esses homens eram os mesmos que iam passar por tudo aquilo que Jeremias estava profetizando. Eu acho que Jeremias via, ele falava: Senhor, eu estou só profetizando, as coisas não estão acontecendo, e eles estão crescendo. Irmãos, hoje você precisa entender isso. O que tem te cansado? Você já parou para pensar o que são as pequenas coisas que te afastam da presença de Deus? Lá em Neemias... acho que é em Eclesiastes, a Sulamita está falando que as pequenas raposinhas vinham, né? As pequenas raposinhas que atrapalhavam o trabalho. As pequenas coisas é que fazem um grande estrago na sua vida. Verdade. São as pequenas coisas. É assim: hoje eu não vou no culto porque hoje eu estou muito cansado. Não, hoje eu não vou assistir a live porque... Nossa, eu já assisti ontem, assisti anteontem. Tá bom. Um dia, tá bom. Já tá bom. Um dia não precisa. Não, esse ano eu não consegui ler a Bíblia, mas o ano que vem eu vou ler. Não, eu sou muito novo, eu preciso fazer faculdade. Depois que eu me formar, eu me envolvo com as coisas de Deus. Não, eu já tô com uma certa idade, eu tô cansado, eu já fiz muito. Irmãos, tudo isso são desculpas, né? Tudo isso são pequenas coisas que vão nos afastando e nos cansando. Porque se você continuar tentando fazer as coisas na sua força, distraído com coisas que não vão frutificar aquilo que você precisa, você só vai se cansar. E aí eu anotei aqui algumas coisas das nossas rotinas, dos nossos padrões de vida que tem nos levado a esse cansaço e que a gente não consegue enxergar.
A busca pelo dinheiro, ela nos traz um cansaço. E não é um cansaço porque eu busco, e gasto e nunca tenho. Não, não é isso. É porque eu coloquei o dinheiro no lugar que não é dele. O primeiro lugar, a primazia é de Deus na minha vida. Não é do dinheiro. Eu vou viver a minha vida todinha ou buscando provisão, ou buscando um patrimônio. Exatamente. E eu vou só me cansar. Porque tudo isso não vai me levar ao lugar que Deus tem para mim. Aquele chamado que Deus tinha para Jeremias, ele só ia conseguir cumprir se ele estivesse no centro da vontade dele. Não importando se ele era jovem, não importando se ele ia ser perseguido, mas a busca acelerada pelo dinheiro só mostra uma coisa: eu não aprendi a depender de Deus. Sim. Tanto o pobre, né? O pobre que eu digo assim, aquela pessoa que vai viver a vida inteira atrás de dinheiro, Sim, só pela provisão, quanto aquele que está correndo atrás do dinheiro porque ele quer aumentar seu patrimônio. Porque ele precisa de um carro melhor e mais caro, ele precisa de uma casa maior e mais bonita, ele precisa de viagens internacionais. E aí ele vai correr atrás de tudo isso e aí tudo se perdeu. Ele vai cansar atrás de algo que não era o de Deus para a vida dele. Dá para entender? Essa busca acelerada pelo dinheiro, ela não é aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim e para você? O dinheiro, ele faz parte das nossas necessidades? Ele faz. Porque o dinheiro não é a raiz do mal. O amor excessivo ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E Deus, ele é o nosso provedor. E também ele é aquele que, se ele quiser, ele vai nos prosperar. Ainda que a prosperidade não é enriquecimento. Não é enriquecimento. A prosperidade é você estar crescendo todos os dias em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Irmãos, eu preciso desenvolver essa dependência de Deus. Se Jeremias, eu entendo aqui que Jeremias ele se afastou um tiquinho dessa dependência total de Deus aqui nesse breve relato da história dele, porque ele começou a ficar aflito em ver que, apesar do ímpio ser extremamente ímpio mesmo, eles estavam afastados de Deus, eles pecavam o tempo todo contra Deus, ainda assim ele era próspero. Só que se ele continuasse naquela total dependência de Deus, ele ia olhar e ia falar: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei as palavras que Deus está me dando e eu sei onde se enquadra esse ímpio. Ele conhecia a justiça, que Deus era justo, né? E Como ele fala, Deus justo, né? Pode permitir isso. Quer dizer, eu quero a justiça. Sendo que o olhar de Deus não é da nossa maneira. Não, do jeito que nós vemos. Apesar que ele estava sofrendo ameaça, ele estava sofrendo, o povo estava sofrendo, né? Mas por causa da desobediência. Sim. E aí ele via essa desobediência. E queria que Deus fizesse, pregasse lá, desse fogo lá do céu e queimasse todos, né? Extinguisse. Mas ele fala: justo é, Senhor. Ele começa a falar, né? Começa a falar, Senhor, justo é. Então eu sei que o Senhor é justo. Mas o Senhor me dá uma explicada aqui. Me dá aí. Eu preciso saber. Eu preciso saber. E essa dependência de Deus. Muitos colocam um bem-estar antes de Deus. E o que é esse bem-estar? É o conforto, é a vida boa. Irmãos, todas as vezes que eu falar assim, e isso eu já me confrontei nisso, né? Não, eu não consigo orar na madrugada. Por quê? Porque eu prefiro dormir. O meu bem-estar está antes de Deus. O meu conforto, o meu descanso, o meu relaxamento está antes de Deus. E aí eu não estou dependendo de Deus também. Porque Deus, se Ele te chamou, né, é um exemplo muito bobo, mas se Deus pediu para você orar na madrugada, Ele é o Deus que vai prover o seu descanso. Exatamente. Se Deus te chamou para de repente você assumir um ministério na igreja, algo que vai demandar tempo, esforço, conhecimento, estudo, e você vai olhar e vai falar assim: eu não tenho tempo para tudo isso. Eu não vou conseguir desenvolver porque eu estou amarrado com outras coisas. Você está embaraçado mesmo. Está embaraçado com muitas outras coisas.
Mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que dá provisão. Aleluia. O Deus que chama é o Deus que vai fazer acontecer. Amém. Ele realiza em nós o querer e o realizar. Status. Muitos se embaraçam na busca pelo status. Como que nós estamos escravos das aparências. Exatamente. E infelizmente as redes sociais elas só deixaram essa verdade muito latente e elas assim atiçaram fogo nisso, né? Porque hoje eu estava vendo um post, eu nem sei se é verdade ou não, mas estava falando sobre a vida vazia das pessoas e como a rede social dessas pessoas mostra uma vida toda perfeita. E aí estava falando de um coach que tirou a própria vida. E aí esse coach, ele era coach de muitos influencers. Muitas pessoas que estão aqui nas redes sociais, nas mídias, influenciando pessoas, levando palavras de encorajamento, então tem um influencer que vai te instigar a emagrecer, a ter uma vida fitness, vai ter o outro que vai te instigar a buscar sucesso, fama, conhecimento. Exatamente. Tem pra tudo, né? Tem pra tudo, receita pra tudo. Tem receita mágica pra tudo. E o que o coach estava falando é assim, que o post estava dizendo é que todo mundo tem uma vida muito bonita nas redes sociais. Irmãos, não se enganem. Aquilo não é a realidade. Eu não esqueço o testemunho, eu não assisti o testemunho todo, mas assim, eu não esqueço o impacto na minha vida quando eu vi a Joana Prado se convertendo. Eu nem sei se ela ficou firme no evangelho ou não, mas na época, eu lembro que ela disse assim, que ela parecia tudo bem, que ela era muito bonita, muito bem sucedida, só se falava dela, ela estava ganhando dinheiro, ela tinha status, ela tinha fama, ela tinha fãs, e ela punha a cabeça no travesseiro à noite e não conseguia dormir, ela estava em depressão. E aí eu fiquei pensando, Deus, como que pode, né? Quantos outros homens e mulheres que estão aí nas vitrines, na mídia, na TV, no cinema, a gente achando que eles estão assim explodindo, que está tudo bem com a vida deles e não está. Porque o status não faz nada. Não. E aí, talvez ele trocaria a vida simples que você tem, que você Sim. pensa que é simples, Que é. né? Mas que é verdadeira, que tem raiz, que tem pé no chão, né? Do que a vida que eles vivem, né? De aparência, que tem que manter a aparência. É a casa edificada na areia. A gente uma vez estava vendo uma pregação assim, a casa edificada na areia, olha só, ela aparece muito mais rápido. Porque a pessoa que foi ali edificar na areia, ela não cavou fundamentos. Não tem fundamento. Então, se você for fazer uma casa, por exemplo, um sobrado, o fundamento tem que ser fundo, né? Sim, aprofundado. Exatamente. Então, você vai gastar muito tempo no buraco. E dinheiro naquele serviço. Então, assim, as pessoas estão passando em frente do seu terreno e estão falando assim, nossa, estão mexendo, não vira nada. Estão gastando tempo e dinheiro e não está aparecendo nada. O outro não, o outro já levantou as paredes, já está assentando as portas, mas não tem fundamento. Então, assim, essas pessoas, elas estão colocando a esperança dela em deuses que não podem dar a provisão que elas precisam. Sim. E não é essa provisão. Exatamente. É provisão de paz, é provisão de alegria, é a provisão na hora da aflição, da enfermidade, é aquilo que te enche de esperança, de fé, de paz, de falar, não, eu estou passando por isso, mas tem um Deus que passa comigo. Sim. Tem um Deus que me sustenta. Tem um Deus que, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pode me livrar, mas também se ele não quiser livrar, glórias a ele. Irmãos, o que tem te cansado? Eu vou dizer, servir a Deus não cansa. Sim, de forma alguma. Servir a Deus não cansa, desde que nós estejamos servindo do jeito certo, com as motivações corretas, porque até no serviço do ministério, nós corremos o risco de estar correndo com os homens e nos cansando, por motivações equivocadas. Exatamente. Querendo aceitação, querendo elogios, tapinha nas costas. O que tem te cansado? Eu peço, assim, que você, como eu já tenho feito, faça essa reflexão. O que tem me cansado? Que tipo de homens
que eu estou correndo? Com que tipo de homens eu estou correndo? Quais são os problemas que você está se desgastando, correndo, e você esqueceu e deixou para trás um Deus que é a sua provisão, que é o seu sustento, que é o seu socorro, que é a sua força, que é a sua alegria, que é a sua paz. Nós temos, eu tenho sido procurada e eu tenho perguntado para Deus por quê, por algumas pessoas passando por síndrome, ansiedade, síndrome de ansiedade, né? Não, é ansiedade mesmo. E aí, por quê? Porque a gente tá tão preso aos problemas e às preocupações, só que são preocupações que a gente não devia estar carregando. Exatamente. Como que eu vou carregar a preocupação pelo futuro se o futuro não pertence a mim? Eu não estou no controle das coisas. Então, nós estamos no meio, né, graças a Deus, no final de uma pandemia, de um isolamento social. Sim, e a pessoa está preocupada como é que vai ser o futuro. Não, a partir de agora, como é que vão ser as coisas? E se vier outro vírus? E se esse vírus mutar? E se quem pegou puder pegar de novo? Irmãos, você pode se preocupar o tanto que for, você pode perder todas as suas noites de sono, você não vai mudar nada a situação. Absolutamente nada. Nada. Você vai correr com os homens, você vai correr atrás dessa solução, desse problema que nem chegou ainda, vai se cansar e não vai te resolver nada. Porque nosso futuro tem que estar depositado nas mãos do Senhor. Aleluia. Sabe o tipo de preocupação que não vai te desgastar, te cansar? Se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Se importar, né? Fica até melhor essa palavra, porque Deus não tem preocupação. Sim. Se importar com aquilo que Deus se importa. Deus se importa com os assuntos eternos. E a gente sofre tanto porque a gente se preocupa com os assuntos do hoje, da terra, do agora. A nossa vida aqui, ela tem um prazo. E a gente sofre tanto quando a gente entende que esse prazo pode estar chegando ao fim. Mas Deus não vê assim, Deus vê a eternidade. Deus olha para você e Ele vê assim um número em cima de você. Esse daqui vai levar 100 almas para o céu. Aquele ali vai influenciar 50 almas a me buscar. Exatamente. Eu estou fazendo assim, eu estou aqui sonhando com a minha mente. Eu não li isso em lugar nenhum, não. Sim. Não está na Bíblia. Mas assim, Deus, quando Ele olha em você, Ele vê um grande potencial. Potencial de carregar pessoas para o céu. Amém. Glória assuntos a Deus. eternos. Amém, é isso que alegra o coração de Deus. Amém. Os assuntos eternos são os cavalos que Deus quer que você corra com eles. Aleluia. Que você vai competir para ganhar vidas, para ganhar almas, para edificar vidas, para carregar pessoas para o céu. Assuntos eternos. Reflita nesses dias. O que tem te cansado? E comece a colocar Deus no centro das coisas, à frente dos seus problemas. Não tem problema maior que o seu Deus. Os cavalos, eles podem ser potentes o que for. Se Deus diz que você vai competir com os cavalos, você vai competir com os cavalos. Mas primeiro você precisa vencer a sua corrida com os homens. Exatamente. Amém? Na força do Senhor. Amém. Como vencer. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra tremenda, né? Que nos edificou, nos faz pensar, nos faz refletir. Como eu falei, é um piscar de olhos, você distrai com as coisas as coisas naturais, né? E você perde o foco, perde o alvo do chamado, daquilo que Deus tem para você, para sua vida. E é muito perigoso isso, né? Muito triste isso. Porque nós podemos ficar sem nada. Pode tudo nos faltar, só não pode nos faltar a presença de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, porque isso é que é a essência que faz nos mover, porque tem um propósito. Nós temos um alvo, nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos para onde vamos. É isso mesmo. Né? Então nós temos o quê? Uma eternidade, e não podemos barganhar essa eternidade, apesar de que a gente não sabe o que vai ser amanhã, por 70, 80, 90 anos aqui, nessa terra que já fala que é câncer e enfado. Deus né? já tinha avisado. Já tinha avisado que é câncer e enfado, mas é maravilhosa. É lindo, é prazeroso. E se é bom aqui, imagina lá. Meu Deus. Muitos falam, né? O que eu vou fazer lá, né? Ah, não vai quero ter nem graça, saber. não quero nem saber. Coisas tão maravilhosas
para nós, para nossa capacidade humana, que não consegue entrar. Eu fico pensando, quando eu olho a natureza, eu falo, Deus, se isso aqui já enche a gente de paz, Meu é tudo Deus, tão lindo, e foi cada Ele que criou, lugar, imagina lá. Cada lugar que você fala assim, não, foi pintado. Foi pintado. Foi pintado a dedo, foi a mão de Deus ali feito. Então a gente fica maravilhado de ver essa grandeza, coisas que a gente não consegue chegar perto. Sim, é né? verdade. Então a gente não sabe, porque os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os nossos pensamentos. Amém, é verdade. E os caminhos que Deus tem para nós é muito maior do que os nossos. Então, para que nós vamos afadigar, nos cansar, né? Aqui, andar, correr com o homem aqui, andar com o homem a pé e cansar e desistir. Agora, nós precisamos pensar para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Né? E nós precisamos, assim como Jeremias, né? Ele foi chamado, escolhido. Antes dele existir, o Senhor já o conhecia. Antes de nós existir, o Senhor já nos conhece. Já. E Ele sabe tudo. Você está fazendo aquilo que Deus propôs para você fazer. Eu estou fazendo, estou vivendo aquilo que Deus propôs para mim fazer. Amém. Né? E nosso dever é nos fortalecer e conhecer mais a Deus e saber o projeto que Ele confiou a nós, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é os bens mais preciosos que Deus deu, que é os seus filhos, que estão fazendo com eles, para onde eles estão indo, né? Que como nós estamos gerando para eles. onde a gente está conduzindo para onde a gente está né? conduzindo eles. Então, não existe uma cartilha, fala um manual, você faz isso que vai dar resultado. Não, mas é forjado dia após dia. É forjado, é convivendo, é vivendo ali, é passando as lutas, eles entendendo os perrengues, corrigindo. Você às vezes chorando escondido, mas na frente você falou não, na frente você manteve a sua posição, porque o que eles precisam hoje em dia, que falta nessa geração, é respeito, é temer. Que a gente vê que os filhos não respeitam mais os pais. É valor, não tem, princípio. Exatamente, não tem mais. Não. É banalizado isso, esses princípios. E a gente sabe que se não existir isso, o mundo perece, a sociedade perece. Então, o que estamos criando, né? Pessoas vazias pessoas egoístas, né? Que só pensam em si próprio, que só deseja aquilo satisfazer, que não pode ouvir não, que tudo parece que nós estamos trabalhando a favor deles, para eles. Nós para somos servir, só para servir. A gente serve para servir, eles só estão aqui para ser servidos. Só para desfrutar, para ser servido. E deveria ser o contrário. Totalmente ao contrário, né? Verdade. Mas que Deus possa ter, né, abençoado você que está aí, que isso possa ter edificado. Eu creio que sim, porque a palavra não vai voltar vazia. E eu quero agradecer e nós vamos encerrar, né, com mais uma canção, mas eu vou aqui passar para vocês. Hoje está fazendo aniversário o Rodrigo Dominichini, nosso amigo, né? Rodrigo, parabéns, Rodrigo, Deus te abençoe. Muitos e muitos anos de vida para você, viu? Felicidades. O Antônio Carlos Barbosa também, é aquele que está sempre acompanhando nós nas lives, né? Ele está sempre aqui, está atento à palavra de Deus, tem recebido da porção da palavra de Deus. Nós já tivemos o prazer de conviver com ele, de ministrar sobre a vida dele. E ele tem tido a oportunidade de acompanhar, e eu creio que em nome de Jesus, esse novo ano, essa nova oportunidade que Deus te dá, Antônio Carlos, é para que você possa realmente refletir, encontrar sabedoria, encontrar o entendimento, mas em Jesus. Jesus é a sua solução. Jesus, ele tem tudo que você precisa para suprir. Se você não viveu tudo que era para você viver até hoje, entrega a sua vida para Jesus. Amém. Entrega a sua vida para Cristo e deixe que Ele escreva uma nova história para você. Não tente escrever a sua história, porque nós não vamos dar conta, porque o Senhor sonhou conosco antes da fundação do mundo, nós já estávamos lá. Então nós temos que pedir a Ele os sonhos dEle e realizar os projetos dEle, porque é isso que importa, que tem valor. Amém, Antônio Carlos? Que Deus te abençoe. Nós continuamos orando pelo nosso irmão Fernando Castaldini, que já está no quarto, já está com a família, cada dia recuperando, e nós louvamos a Deus por isso. O Luca, né, o filho do Fernando, da Silvana, já saiu, está em casa 30 dias naquele hospital, e a mãezinha Silvana, tão valente, tão ali corajosa,
ficar dia e noite com seu filhinho não é brincadeira, é muita renúncia, é muito amor, isso é dom, isso é graça, é algo que não foge da nossa compreensão humana, foge, nós não sabemos compreender esse amor, né? Que amor é esse? O Wesley, né, que está desaparecido ainda, aquele jovem, que ainda alguém teve notícia Eu dele? não tive não, parece que Continua desaparecido, que o Senhor possa ordenar os seus anjos a respeito da vida dele, amém, que os anjos do Senhor possam cercá-lo de uma Sim, maneira Deus, em nome de poderosa, Jesus. irresistível na vida Amém. dele, e aquelas amizades, o que for que está prendendo ele, possa soltar na autoridade de Em Jesus, nome de liberar a vida dele, Aleluia. e que o Senhor o guarde, o Senhor o proteja, o Senhor conduz de volta para o caminho de casa, o filho volte para casa, né? sim. Volte para os pais, que não há lugar melhor do que a sua própria nome de casa, Jesus. do que estar na presença dos pais. Seja o problema que for, vai ser resolvido, tem solução, só não tem solução quando a gente morre. Para a morte não tem mais solução. Aí é a eternidade que nós vamos enfrentar, né? Agora, enquanto nós estamos vivos, tem chance de se resolver aqui os problemas. Não existe problema que possa ser impossível para Deus. Então, nós queremos orar mesmo, colocando a vida do Wesley também diante do Senhor. E a Natália, a neta da tia Marta, que também estava passando por enfermidade, nós queremos notícia. Eu creio que ela já deve ter melhorado, já está bem melhor. A Lília, irmã da Angélica, que deu trombose e está internada na Santa Casa também. Nós clamamos a Deus e também vamos orar, né, pelos nossos empresários, pelas indústrias de Franca, pelo comércio, pelos calçados, né? Por todos aqueles que estão encarregados, responsáveis na cidade de Franca, né? Até a construção civil, todos os tipos de construção, possa estar visitando, o Senhor visite e abre as portas, que haja trabalho, que haja emprego, para que o pai de família possa levar o sustento, né? Que toda a caristia que veio sobre essa nação, o Brasil, a caristia nos alimentos, agora afligindo o povo com tanta dificuldade, levantando os preços lá em cima, sendo que o Brasil é um Brasil produtivo, há uma cultura, há uma produção maravilhosa no Brasil, há alimento de sobra, desperdiçando, sendo jogado fora, mas também nós estamos vendo que há um saque no valor, no preço, que está abusivo dentro dos mercados, dentro das coisas que subiram de uma maneira terrível, aquilo que é básico, né? Aquilo que é básico para todo cidadão, que é de direito de todos terem alimento na sua mesa. Nós oramos por isso, para que o Senhor possa reverter esse quadro, reverter essa situação o mais rápido possível. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós te entregamos. Tem algum pedido? Acho que é só tia, ó, pedindo para orar pela dona Rosalina, que vai fazer um exame sexta-feira. A dona Rosalina, a tia Marta está pedindo, né? Dona Rosalina, que o Senhor te visite, que o Senhor te guarde, que o Senhor ponha as suas mãos sobre você e que em paz você possa ir, em paz você retorne, debaixo da segurança, da graça poderosa do Senhor, e todas as famílias sejam visitadas por essa graça poderosa, por esse amor de Deus, que tudo pode fazer por nós e que não nega nenhum bem aos seus filhos, não nega bem nenhum àquele que pede, todo aquele que pede recebe, que vocês sejam guardados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, que o amor do Pai e a doce comunhão e consolação do nosso amado Espírito Santo seja sobre toda a família, todos os lares, amém, todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, ou que vão nos assistir, vão nos ouvir, e nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossa parentela, seja feito assim, conforme o Senhor ordenou, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridas? Toma seu copo com água. O Senhor já nos abençoou. O Senhor já derramou sobre ele tudo aquilo que é necessário para o nosso físico. Nós precisamos muito mais para a nossa alma. Que a nossa alma encontre descanso, encontre refrigério e que nós possamos a cada dia ser gratos e glorificar a esse Deus tão poderoso, em nome de Jesus. Tomemos a nossa água. Bem, Fernando, vamos encerrando com essa canção. Sim, Jesus. Tua graça poderosa, Senhor. Muito
estamos firmados Cristo pra em sempre, Cristo Jesus, que é a nossa rocha. a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tem A luz em mim. pela fé. Pela fé, meus irmãos, somente pela fé. Pela fé posso mudar. Sim, pela fé. Pela fé eu posso alcançar. Pela fé posso viver. Sim, Jesus. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Não há muralhas, Viviane, de paga que ficará diante de ti, viu, querida? Deus abençoe sua vida. Não há muralhas que permanecerão diante de ti. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Aleluias. Estou firmado em Cristo pra sempre, tem a luz em mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique com Deus. Um grande beijo no seu coração. Até amanhã. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntinhos novamente. Amém? Muito obrigada, pastora. Obrigada, boa noite.